ser batizado é herdeiro. Não viva como órfão. Você é filho de Deus. Eu quero dizer isso. Você tem um pai. Não viva de qualquer modo. E um pai que te ama. Por isso ele mandou o seu filho. Não viva mendigando qualquer amor. Não fica se humilhando por qualquer amor. Porque tem um Deus que completa o vazio do teu coração. E ele se fez homem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram, mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunha clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, estamos celebrando, de fato, a alegria da nossa vida, o Natal. Ontem celebramos, no dia 24, a noite do Natal, a véspera do Natal, onde lemos no texto de Lucas, falando, relatando, trazendo Ontem rezamos no texto de Lucas
o relato do nascimento de Jesus, e na missa eu dizia que aquilo que o anjo disse aos pastores: alegrai-vos, alegrai-vos porque o Salvador nasceu. É também a nossa mensagem a ser anunciada e a acolhida, porque de fato Jesus Cristo nasceu e se encarnou. No entanto, hoje nós estamos lendo agora o Evangelho de São João. Nós sabemos que na Sagrada Escritura nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que todos os seus textos são muito parecidos. São os evangelhos chamados sinóticos. Eles se parecem. Você encontra a maioria dos textos em Mateus, Marcos e Lucas. Históricos, falam da vida de Jesus, dos milagres. No entanto, o evangelho de São João, que era o discípulo amado, que depois de tantos anos, João viveu 60 anos depois da morte de Cristo. João morreu depois de 90. Cristo morre em 33. João morre depois de 90, aproximadamente no ano 100, ali. Por que eu estou trazendo esse dado? Porque João ouviu todos os outros evangelhos, que foi escrito ali em 60, 70, até 78, que é o último ano do último evangelho, que é mais aproximadamente o de Lucas. E ali, irmãos, João agora traz uma teologia. João escuta todos esses 3 evangelhos, reza, e ele traz um evangelho teológico, menos histórico. Por isso precisamos entender, de fato, repito, há uma alegria grande, há uma grande alegria sobre a igreja, celebrando esses dias, celebrando o nascimento, a encarnação do Verbo. Deus se fez carne, Deus visitou o seu povo. Hoje nós vamos entender como isso, de fato, nos traz a herança da eternidade. A herança da eternidade. Na primeira leitura da profecia de Isaías, nós vamos terminar a primeira leitura trazendo para nós Isaías anunciando. Deixa eu achar aqui. Misericórdia. Não, meu filho, traz minha liturgia. A minha liturgia eu achei mais rápido. Está aqui. A primeira leitura do profeta Isaías. Pronto, está aqui. O profeta Isaías diz para nós, não é? Diz para nós que Deus, não é? Aqui. O Senhor desnudou seu santo braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Isaías está dizendo que a humanidade inteira será testemunha da salvação que vem da parte de Deus. E a salvação que vem da parte de Deus é Jesus. Jesus que se encarna, e aqui nós vamos entender por que nós, irmãos, podemos nos alegrar tanto. Antes, isso é teologia, para nossa salvação. Antes, o ser humano havia perdido o paraíso, a eternidade. Ele perde a eternidade pela desobediência. Ele perde a eternidade pela desobediência do primeiro homem, que é Adão. Ele desobedece a Deus. Agora, Deus que foi falando, visitando o seu povo, como diz a segunda leitura, Deus que visitou o seu povo, Deus que falou pelos profetas, Deus que foi catequizando o seu povo, agora Deus entra na história. Deus assume a forma humana para que possa obedecer. Obedecendo, agora, depois que Cristo assume, se encarna, ele então assume a condição humana e abre as portas do céu. Daqui uns dias nós vamos celebrar a ascensão do Senhor. O Deus que se faz homem, agora o homem que tinha perdido a eternidade, escuta isso, o homem que agora não está mais no céu, volta para a eternidade, volta pela obediência de Cristo.
Essa é a teologia. Essa é a teologia que diz para nós, então, que pela entrada de Cristo na eternidade, depois de visitar a mansão dos mortos, ele então redime, ele devolve a alegria, porque nós, irmãos, um dia entraremos no céu por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por isso, celebrar o Natal é celebrar o grande ato misericordioso do Pai em favor dos seus filhos para resgatar da morte eterna nós que estávamos condenados pelo pecado, estávamos condenados por esse mundo, porque perdemos a eternidade. Agora Cristo nos devolve a eternidade. Dito isso, nós vamos para o Evangelho. O que diz o Evangelho? Escuta isso, irmãos. O Evangelho começa dizendo que no princípio, olha isso, no princípio, aqui, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Irmãos, Cristo existe antes mesmo da encarnação. Cristo existia antes mesmo da encarnação. Antes dele nascer na manjedoura, ele já existia. Ele já existia. Por quê? Porque ele é Deus, ele é eterno. Ele já existia desde sempre. Quando Deus criou o mundo... Ei, não olha para o outro lado, isso é importante. Quando Deus criou o mundo, Cristo já existia em Deus. Ele já estava em Deus, porque ele é o próprio Deus. Entendam isso? No entanto, nós não o conhecíamos, nós não tínhamos conhecimento dele, não tinha conhecimento do Pai, não se chamava Deus de Pai. Irmãos, um dos motivos que Cristo foi condenado é porque ele chamava Deus de Pai. E para os judeus, isso era uma grande ofensa. Então agora, a palavra, o verbo se encarnou. Ele se encarna e assume a nossa condição, as nossas dores. Ele assume tudo em nós, menos o pecado. E ele conhece as nossas angústias, sabe tudo. Para quê? Para poder, assumindo a nossa condição, se esvaziando, como diz Filipenses, assume a nossa condição para nos resgatar, para nos levar para a eternidade. E nos levando para a eternidade, ele então salva a todos que, agora presta atenção que é sobre nós. Olha o que diz isso. Veio, versículo 11 do Evangelho. Não perca isso, não tira a atenção. Cristo veio para o que era seu e os seus não acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus. Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. O versículo 11, João está dizendo que todos aqueles que acolhem a Cristo, todos que acolhem a Cristo, se tornam filhos de... Todos que acolhem o Cristo se tornam filhos de Deus. E como que nós acolhemos a Cristo, irmãos? Como que nós acolhemos a Cristo? Qual é o sinal visível que nós acolhemos a Cristo? Através do batismo. O batismo, irmãos, o batismo nos torna filhos de Deus. Nos torna filhos de Deus. Por isso, nós seremos recebidos pelo próprio Filho de Deus na eternidade. Hoje, o Natal, a celebração do Natal, é para nós o grande anúncio. Ei, eu enviei meu próprio Filho, me tornei um de vós, para que vós um dia estejam comigo na eternidade, me acolhendo, sendo batizado. E todo aquele que crê, for batizado e perseverar até o fim, será salvo. Por isso, o grande mistério de fé que nós celebramos hoje, que nós entendemos hoje, um Deus que se faz pequeno, um Deus que se revela. Nós conhecemos o Pai através de Cristo. Nós conhecemos que existe um céu através de Cristo. Para nós, celebrar o Natal é entender que Deus nunca deixou de cuidar do seu povo e cuidou de modo pleno, completo, sendo luz que ilumina a escuridão na encarnação do Verbo. Para nós, irmãos, celebrar o Natal
é celebrar um mistério de fé, um mistério da encarnação de Deus que se faz carne. Para nós, é o ato de misericórdia. Agora, cuidado. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Por quê? Porque se nós somos batizados e somos filhos, somos herdeiros. Concorda? Biologicamente, naturalmente, os filhos são herdeiros do pai. Não é? Seja em bens, ou até mesmo na genética. Tem gente que parece com o pai, sim ou não? Você olha para alguém e diz, tu é filho de fulano de tal, não é? Porque é a cara do pai. Parece demais. É a cara do pai. É a cara do pai. Eu só olhei para trás e não falei o que era, né, Gabriel? É a cara. Você olha e entende, então, é uma herança. Quem é filho recebe a herança do pai. Ou uma herança material. Minha gente, quando se fala em herança, né? Eu não sei se vocês já participaram de herança. Pensa numa briga. Mas ainda bem que isso não acontece na família de vocês. Só em outras famílias que eu via lá. Não é difícil. Mas eu quero dizer de uma outra herança. Ei, eu quero dizer de uma outra herança. Você, filhos, você, celebrando o Natal, está se parecendo com Cristo? Com quem você está se parecendo? Você é um herdeiro? Você precisa herdar tudo aquilo que Cristo deixou para nós. Mas tem uma herança que ninguém vai te roubar. Ninguém vai entrar na justiça para te tomar. Ninguém vai querer te tirar, se você for fiel a Cristo nessa terra. O céu. O céu é a nossa herança. A herança dos filhos. A herança dos eleitos. Nós somos eleitos de Cristo para viver na eternidade. O Natal nos garante isso. Quero desejar a você uma herança. Que você consiga alcançar a tua herança. Consiga experimentar o que Deus deixou reservado para ti. A eternidade. Filhos, não fomos criados para esse mundo calorento, meu Deus do céu. Nós não pertencemos a esse mundo, gente. Nós não pertencemos. E eu quero dizer, no céu não faz calor, minha gente. Não faz não, gente. No céu deve ser climatizado, certeza. Se o inferno é quente, o céu deve ser climatizado, certeza. Que nós, irmãos, celebrando, recordando a encarnação de Deus, sabendo que somos herdeiros, que somos filhos de um Deus que se faz pequeno, que se faz homem, que se faz luz para iluminar as trevas, que nós, sabendo de tudo isso, possamos renovar o nosso sim ao batismo, a nossa crisma, a nossa caminhada de fé. Você batizado é herdeiro. Não viva como órfão. Você é filho de Deus. Eu quero dizer isso. Você tem um pai. Não viva de qualquer modo. E um pai que te ama. Por isso ele mandou o seu filho. Não viva mendigando qualquer amor. Não fica se humilhando por qualquer amor. Porque tem um Deus que completa o vazio do teu coração. E ele se fez homem para nos salvar. E que o Espírito Santo te recorde disso todos os dias e não te deixe caminhar e trilhar caminhos que não sejam aquele da eternidade. Um feliz e santo Natal a você que entendeu que é filho e herdeiro da eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.